Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Virtutes. Esse canal é um projeto educacional que eu já vinha elaborando há um tempo. E aí esse ano acabei retomando contato com um amigo meu de Goiânia, o Matheus de Souza Almeida, que eu conheci num grupo de poesia, acho que lá por 2012. E curiosamente foi a poesia que fez a gente retomar contato esse ano por conta de umas traduções que eu andei fazendo. E aí a gente estava conversando, rolou um papo sobre questões educacionais, o ensino de filosofia e de literatura no ensino médio. As nossas ideias convergiam e eu pensei, quer saber por que eu não convido ele para tocar esse projeto junto comigo? Não só ele aceitou, como bolou o nome do canal e a artezinha das fotos do perfil e do vídeo. E aí a nossa ideia então é revisar semanalmente. O Matheus ele vai ministrar algumas aulas de filosofia da arte, literatura, teoria literária, enquanto que eu vou ministrar aulas sobre epistemologia das virtudes e epistemologia da educação. Então hoje nós daremos início ao curso Virtude Intelectual e Educação, como diz aí, um curso para familiarizar e aprofundar a noção de virtude intelectual e a perspectiva das virtudes intelectuais na educação. Então hoje eu farei uma breve apresentação na qual eu vou falar rapidamente sobre mim, vou falar sobre o objetivo do curso e as competências que eu penso que o curso pode promover, pode ajudar a promover, e falar também a respeito da bibliografia primária e secundária desse curso. Nos vídeos que virão ainda essa semana, serão vídeos sobre uma introdução, uma aula introdutória, que será dividida em dois blocos. Um bloco para falar sobre o que é epistemologia e um bloco para falar sobre o que é epistemologia das virtudes. E aí as aulas em sequência, então, vão ter em vista um aprofundamento da noção de virtude intelectual. Então, a ideia é que esse semestre ele sirva para que a gente tenha o máximo de clareza possível a respeito do que é uma virtude intelectual, para que daí então a gente possa aplicar essa noção, refletir sobre questões educacionais a partir da perspectiva das virtudes intelectuais com o máximo de rigor possível. Bem, vamos lá. Então, hoje a apresentação aqui vai ser dividida em 4 partes, esse vídeo. Num primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre mim, mas de maneira bem rápida, sem me alongar muito. Vamos falar também sobre o objetivo do curso e as competências que eu penso que o curso pode ajudar a promover. Sempre tendo em vista que essas competências vão requerer que a gente assuma uma posição ativa na nossa própria educação. Vamos falar também sobre a bibliografia primária do curso e, por fim, eu quero apontar também algumas sugestões de leituras de apoio. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Alexandre Ziane de Borba, estou da minha formação no ensino superior pela Universidade Federal de Santa Maria, onde eu também vivi os meus primeiros anos de infância com os meus pais na casa dos estudantes. E eu terminei meu doutorado em 2020 com a tese Uma investigação acerca da natureza da virtude intelectual e do seu estatuto enquanto ideal regulador da educação, onde eu busco, por um lado, explicar o que são as virtudes intelectuais, daí a primeira parte do título aqui, e entender como elas impactam diferentes âmbitos da vida humana, e, por outro lado, recomendar, então, a noção de virtude intelectual como um padrão de avaliação com base no qual a gente pode avaliar a razoabilidade e a desejabilidade de currículos, métodos didáticos, testes de aprendizagem e até políticas educacionais, que é o que significa dizer que a virtude intelectual, então, é um ideal regulador da educação. Caso você tenha curiosidade de consultar a minha tese, eu acho que ela ainda não está no repositório da UFSM, mas você pode encontrar ela no site academia.edu, que talvez alguns de vocês já conheçam. Bom, o objetivo do curso, né, pessoal, o curso Virtude Intelectual e Educação, então, tem o objetivo de familiarizar o público com a noção de virtude intelectual e aprofundar essa noção que tem cada vez mais ganhado relevância no pensamento filosófico e educacional. Eu também espero, gostaria de pensar assim,
que esse curso possa servir de orientação tanto para a vida pessoal como profissional de professores, estudantes, e também para reorientar a nossa conduta intelectual no debate público. Além disso, eu espero que o curso auxilie no aprendizado de duas competências. São elas o aprendizado da competência leitora em língua inglesa e o que estou aqui grosseiramente chamando de análise filosófica, por falta de uma expressão melhor. Então, deixa eu explicar isso. Em primeiro lugar, é claro que isso aqui não é um curso de inglês. Se você quer aprender inglês, você pode fazer um curso, ou então você mesmo começar a ler e a assistir programas em inglês. Foi assim que eu aprendi a língua inglesa, lendo textos que eu tive que ler. Na minha área, boa parte dos textos está em inglês, né? Então, claro, isso aqui não é um curso de inglês, mas tendo em vista que a literatura relevante sobre virtudes intelectuais ela está praticamente toda escrita em inglês, eu acho que esse curso vai ser mais interessante caso ele consiga servir aí de encorajamento ao aprendizado da língua inglesa. Então, se você me perguntar como é que eu pretendo fazer isso, bom, a minha ideia, então, para encorajar a leitura em língua inglesa é trazer citações como essa aqui, direto do inglês, no original. E a ideia, então, é, a partir daí, ler o excerto em inglês, em etapas, traduzindo o que for lido e tecendo comentários, caso me ocorra algum comentário a ser feito. Eu tenho certeza que mesmo para quem não tem o hábito de ler em inglês, quem quer que passe os olhos nessa citação vai ser capaz de reconhecer o significado de muitas palavras, dadas algumas semelhanças com a língua portuguesa. Então, vejam aqui, por exemplo, as palavras argumento, encontrada, encontrado, discussão, classificar, intelectual, olha como é muito parecido com o português, moral, virtudes, distinto. Então, como vocês podem ver, o inglês não é uma língua tão difícil assim de se aprender a ler. Você tem muitas palavras que são parecidas também com o português, e os textos com que a gente vai se deparar aqui no curso, eles são escritos numa prosa simples e clara. Bom, uma outra competência que eu penso que esse curso pode ajudar a promover, mas sempre tendo em mente que para vocês realmente conseguirem aprender essas competências, vocês vão ter que se engajar ativamente com a própria educação de vocês. Esse curso por si só não é suficiente para aprender a ler inglês e para aprender o que eu estou chamando aqui de análise filosófica. Então, deixando sempre claro isso, mas uma outra competência cujo aprendizado eu penso que esse curso pode servir de auxílio é isso que eu estou chamando aqui de maneira grosseira de análise filosófica. Por análise filosófica, o que eu estou querendo entender aqui eu estou me referindo a uma competência de, por assim dizer, pôr os olhos num texto como esse e conseguir identificar uma estrutura argumentativa. Ou seja, conseguir identificar, então, o que é premissa. Eu já vou marcar aqui. Uma estrutura argumentativa, então, ela é constituída de uma premissa e uma conclusão. Então, identificar o que é premissa e o que é conclusão. Premissa, gente, é toda declaração que dá suporte ou justifica uma outra declaração. Então, a premissa, portanto, é uma razão. É a razão que eu tenho para sustentar um ponto de vista. A declaração que eu sustento com essa premissa é a justificação, a declaração que é justificada pela premissa. Se chama conclusão. A conclusão desse excerto fica bem fácil de identificar porque está sendo dito, conclusion, conclusão aqui. Já para identificar a premissa, o que a gente precisa então identificar é a razão que é oferecida para defender, sustentar esse ponto de vista aqui. No caso, a razão é a seguinte, eu vou citar então. The possession of the intellectual virtues seems to be independent of the possession of the moral virtues. Essa é a razão que está sendo dita para sustentar, então, que
a conclusão, né? The moral and the intellectual virtues are different kinds of virtue. Então, vamos traduzir. A posse, deixa eu colocar aqui um laser. A posse de virtudes intelectuais parece ser, seems to be, independente da posse de virtudes morais. Essa é a razão que se tem, então, para sustentar a conclusão que as virtudes morais e intelectuais, elas são tipos diferentes de virtude. Então, note, a conclusão, então, é de que virtudes intelectuais e virtudes morais, elas são tipos distintos de virtudes. E a premissa que se tem é de que é possível ter virtudes intelectuais sem ter virtudes morais e vice-versa, né? Ou a posse de virtudes intelectuais é independente, ou parece ser independente da posse de virtudes morais. Note, no entanto, que a premissa aqui identificada não é suficiente para fazer um movimento que parte da premissa para chegar na conclusão. Esse movimento a gente chama de inferência. Isso acontece aqui nesse caso porque até aqui, né, da maneira como a gente reconstruiu o argumento presente aqui nesse excerto, a conclusão ela não se segue logicamente da premissa. Quando isso acontece, então convém a nós uma atitude, né, quem estiver estudando filosofia, uma atitude de generosidade intelectual, poderíamos dizer, que é uma atitude nada mais é do que a atitude de conceder o máximo de razões possíveis ao texto que está sendo lido, o interlocutor com quem a gente está debatendo, né? Então, neste caso, falta identificar uma premissa que está tácita, né, nesse texto aqui, e que permite, daí, a partir dessa inclusão, dessa premissa tácita, o movimento aí das premissas à conclusão. Então, aqui nesse caso, o que nós temos é um argumento, que vocês podem depois pesquisar, se não souberem, um argumento chamado modus ponens. É uma regra de inferência que está sendo usada nesse caso aqui. Então, nós temos aqui um modus ponens. O modus ponens nada mais é do que uma regra de inferência que vai envolver, então, basicamente duas premissas, na qual uma das premissas é o que a gente chama de uma condicional, porque você tem ali um conectivo se, então, se isso, então aquilo. E aí, uma outra premissa que afirma o antecedente eu vou marcar aqui o antecedente da condicional. Nesse caso, o antecedente é aquilo que vem depois do se, e o consequente, então, é a conclusão. Consequente da condicional é o que vem depois do então. Então, nós temos a afirmação do antecedente, né? É possível ter virtudes intelectuais sem ter virtudes morais e vice-versa. É possível ter virtudes intelectuais sem ter virtudes morais e vice-versa. E o consequente, virtudes intelectuais e virtudes morais são tipos distintos de virtudes, acaba seguindo logicamente, né? Se você tem uma condicional, se isso, então aquilo, aí você afirma o antecedente da condicional, então isso, e a conclusão é aquilo, né? Bom, vamos então passar para, sem mais delongas, né, para a bibliografia primária, que por enquanto será então composta de 4 obras. A começar por esse clássico da área, né, a primeira obra a desenvolver uma teoria do conhecimento baseada no modelo da teoria das virtudes na ética. Por isso, então, né, o subtítulo da obra, né, uma investigação acerca da natureza da virtude e os fundamentos éticos do conhecimento. Então, ela busca desenvolver aí uma teoria do conhecimento baseada no modelo da teoria das virtudes na ética. Esse livro, então, Virtues of the Mind, Virtudes da Mente, né, o que significa, foi publicado em 1996, e nessa obra a filósofa Zagzebski propõe que concebamos uma virtude intelectual como um traço de caráter que habilita e motiva alguém a ter contato cognitivo com a realidade. A expressão é dela. Mais precisamente, ela define uma virtude, de um modo geral, em linhas gerais, uma virtude como sendo uma excelência de caráter de uma pessoa,
envolvendo uma motivação característica para produzir um certo fim desejado, daí esse elemento motivacional aqui. Vamos anotar. Então, uma motivação característica para produzir um certo fim desejado e um sucesso confiável em trazer à tona o fim em questão. Por isso, esse elemento aqui relacionado à habilitação. Então, isso que a Zagzebski chama de contato cognitivo com a realidade nada mais é do que, em resumo, né, um conhecimento, mas entendido aqui de maneira ampla. E ela entende, então, que esse contato cognitivo com a realidade é o fim que dá uma unidade, o fim desejado, né, que dá uma unidade aí às virtudes intelectuais em particular. Né? Então, uma virtude intelectual, propõe a Zagzebski, é um traço de caráter que habilita e motiva alguém a ter contato cognitivo com a realidade. Em resumo, é isso. Bom, seguindo então aí os passos da Linda Zagzebski, uma década depois, né, é publicado esse livro aqui, Intellectual Virtues, né, Virtudes Intelectuais, dos autores dos filósofos, né, Robert Roberts e Jay Wood, na qual eles buscam, então, esclarecer algumas virtudes intelectuais específicas, como humildade, coragem e autonomia. Vocês vão encontrar na segunda parte desse livro aqui capítulos dedicados a virtudes intelectuais particulares. Então tem lá um capítulo sobre humildade, tem um capítulo lá sobre coragem, vocês vão encontrar um capítulo sobre autonomia. E nesses capítulos eles identificam a presença ou ausência de algumas dessas virtudes na vida de algumas personalidades, especialmente cientistas, e também acabam aí mostrando como as virtudes intelectuais impactam não só a nossa vida intelectual, mas também emocional. Aqui, novamente, seguindo os passos de Zagzebski, temos essa monografia do filósofo Jason Baer, The Inquiring Mind, né, a mente investigadora, na qual Baer ele trata acerca da importância das virtudes intelectuais para a atividade de investigação. Ele define uma investigação como uma pesquisa ativa e intencional pela verdade acerca de um assunto. Aí nessa obra, o Baer propõe uma concepção de virtude intelectual de acordo com a qual uma virtude intelectual é um traço de caráter que contribui tanto com a excelência pessoal quanto intelectual de alguém. Então tem dois tipos de excelência aqui que a virtude intelectual ela contribuiria para, né? E uma vez que uma virtude intelectual ela revela o tipo de pessoa que alguém é, por isso contribui para a excelência pessoal, revela um tipo de pessoa boa, por assim dizer, bem como aquilo que é objeto de preocupação, diríamos, intelectual de uma pessoa, né? Preocupação com a verdade, conhecimento, entendimento e por aí vai. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A virtude da honestidade intelectual, por exemplo. Então, a honestidade intelectual ela contribui para que uma pessoa seja uma pessoa melhor, pois uma pessoa intelectualmente honesta, em função de sua honestidade, é uma pessoa melhor do que caso ela fosse intelectualmente desonesta. E assim como ela é uma pessoa melhor em função de sua honestidade intelectual, ela também é dotada de uma excelência intelectual, pois sua honestidade expressa ou revela uma preocupação ou zelo pela verdade, ou outros bens que na literatura a gente chama de bens epistêmicos, né? Como conhecimento, entendimento, aprendizado, sabedoria, racionalidade, certeza e por aí vai. E aí, pessoal, para finalizar a lista da bibliografia primária, faço referência então a essa coletânea de ensaios editada pelo próprio Jason Baer, do qual a gente estava falando agora. Essa coletânea se chama então Intellectual Virtues and Education, Virtudes Intelectuais e Educação, e a primeira coletânea de textos dedicadas exclusivamente ao tema da perspectiva das virtudes intelectuais aplicada então ao campo da educação. As questões abordadas aí incluem quais virtudes intelectuais são centrais na educação, como as virtudes intelectuais se relacionam com outros fins e práticas educacionais, e como as virtudes intelectuais podem ser promovidas em sala de aula,
se não me falha a memória, são 12 ensaios, então você tem aí, se eu não me engano, 4 ensaios para cada uma, dedicado a cada uma dessas questões. Bom, então agora chegamos na bibliografia secundária, aqueles textos então que usaremos como leitura de apoio, né? E aí eu peço para que vocês tenham em mente duas coisas, né? Em primeiro lugar, essa lista que eu bolei, a lista que eu vou apresentar aqui, ela passa muito longe de ser uma lista exaustiva, né? Nem tinha essa pretensão, tá? Em segundo lugar, também tenha em mente que eu busquei dar preferência a textos publicados recentemente. Eu digo assim, de 2013 para cá, que foi o ano que eu comecei a estudar epistemologia das virtudes, na graduação ainda. As únicas exceções que eu concedi são, pelo menos por enquanto, né, são esses dois livros aqui, de dois importantes filósofos da educação contemporâneos, o William Hare e o Harvey Siegel. Esses livros foram publicados ainda no século passado, já no final do século passado, mas ainda no século passado. São as duas referências que eu vou deixar hoje aqui, que são exceção nessa lista, né? Então, nesse livro, à nossa esquerda, o William Hare, ele se propõe a esclarecer o conceito de mentalidade arejada, né, open-mindedness, fazendo, então, desfazendo algumas confusões a respeito dessa virtude intelectual e sustentando a ideia de que a mentalidade arejada é um ingrediente essencial na formação de uma pessoa genuinamente educada. E no livro aqui à nossa direita, o Harvey Siegel sustenta que o pensamento crítico, né, o critical thinking, é o ideal regulador da educação, ou seja, ele sustenta que o ideal de pensamento crítico fornece para nós um padrão de avaliação com base no qual a gente pode avaliar a razoabilidade e a desejabilidade de diferentes currículos, métodos didáticos, políticas educacionais e por aí vai. Por pensamento crítico, o Siegel ele entende como o cognato educacional de racionalidade, ou seja, um sinônimo de racionalidade. E sustenta uma análise do conceito de pensamento crítico que leva em conta dois componentes. O primeiro componente é um componente relativo à competência para avaliar razões, e o segundo componente é um componente relativo a uma disposição que, por falta de expressão melhor, o Siegel chamou então de espírito crítico, que vai englobar aí virtudes como honestidade intelectual e imparcialidade. A seguir, temos à nossa esquerda uma coletânea de ensaios dedicados à primeira coletânea de ensaios em epistemologia da educação, e à nossa direita uma obra publicada ano passado, salvo engano, a primeira a resgatar o pensamento pedagógico da Maria Montessori dentro do quadro teórico da epistemologia das virtudes. Bom, aqui agora, à nossa esquerda, temos uma coletânea de ensaios dedicados ao conceito de virtude intelectual nas tradições de pensamento ocidental e chinesa, né? E aqui por ocidental, eles estão fazendo referência especialmente o legado que os gregos nos deixaram, né? Em grego o termo para virtude é areté. Isso aqui vale a pena dizer uma coisa, vou escrever aqui, vocês me perdoem o garrancho. O espírito suave aqui. Então, areté, né, é o termo que os gregos tinham para virtude ou excelência. E aí, notem aqui o subtítulo do livro, The Turn to Our Virtue, né, a virada em direção à virtude. Com isso, eles estão fazendo referência a uma tendência da na filosofia contemporânea de resgatar essa noção de virtude e enfatizar ela, né? Perdão, aqui eu borrei ali o termo, enfim. Então tem uma tendência na filosofia contemporânea, especialmente na ética e na epistemologia, por isso a ênfase nas virtudes morais e intelectuais, de resgatar e enfatizar essa noção de virtude a fim de refletir sobre questões éticas, questões morais, né? E teorizar sobre problemas aí de epistemologia.
E aí essa mesma expressão aqui, muitas vezes é colocada como sendo a virada aretaica. Então, estejam cientes aí que a expressão aretaica se refere a areté, tá? Era o termo que os gregos tinham para se referir à virtude ou excelência, né? Bom, tinham ou tem, né? Eu não conheço o grego moderno, não tenho certeza como é que é em grego moderno. Então, volta e meia, vocês vão se deparar na literatura com a expressão a virada aretaica. Isso significa exatamente a mesma coisa aqui, né? The turn toward virtue, né? A virada em direção à virtude. Eu suspeito que aqui eles evitaram usar o termo aretaico porque, claro, eles estão é uma coletânea que busca aí, resgatar também parte do pensamento chinês, né, sobre virtudes. E na China, né, só para também falar aqui, né, você tem a expressão tan, deixa eu lembrar, aqui eu queria, quem sabe, um pouquinho mais para cima, eu acho, nessa mesma. Sou um pouco preciosista, pessoal, vocês me desculpem, mas é que eu gosto de dar uma aula bem dada. Então, e aqui é um ideograma. Já vou explicar alguns detalhes desse ideograma aqui. Então, a expressão para virtude entre os chineses é esse ideograma aqui, tan, que é uma noção fundamental na filosofia chinesa. Ela aparece, inclusive, no título de um clássico da filosofia taoísta, que é o Tao Te Ching. Aqui em Santa Maria, minha professora de mandarim e o marido dela, eles têm um grupo de estudos dessa obra, o Tao Te Ching. Eu frequentei poucas vezes, e aí com a pandemia acabei também perdendo contato com eles, deixei um pouco de estudar mandarim propriamente dito, mas eu tenho estudado essa obra a partir de uma tradução muito boa para estudo que saiu recentemente pela editora Unesp. Quem quiser procurar aí, em português se escreve, vocês me perdoem, tal aqui, tá? Aqui é T, é D, tá? E Chin. Vocês entenderam, né? É J-I-N-G. Bom, então essa obra, né, tem no título, né, no próprio título já tem o termo T, né? Vamos escrever direito isso aqui, esse D aqui. Não dá para apagar. Saiu pela editora, recentemente pela editora Unesp, uma tradução da obra. É muito boa para estudo, tenho usado ela para estudar essa obra aqui. E aí, duas curiosidades a respeito desse ideograma T, tá? Assim, primeiro, os ideogramas para virtude e a Alemanha, essa primeira curiosidade não é tão relevante do ponto de vista filosófico, mas já vou chegar numa interessante. Pode ser que vocês encontrem a expressão T sendo traduzida como Alemanha, mas aqui o que muda, na verdade, os ideogramas para Alemanha e virtude, eles são praticamente idênticos, de fato. A única coisa que muda, inclusive a própria maneira de pronunciar, eu realmente não consigo fazer distinção. A única coisa que muda é que a palavra para Alemanha não tem esse traço aqui, tá? Que eu circulei. Fiz errado aqui de ter circulado com amarelo, né? Quase não dá para enxergar. Mas esse traço aqui bem no meio, antes desse outro ideograma, que eu já vou explicar agora, ele não tem para a palavra Alemanha. Eu, inclusive, estudei a palavra Alemanha achando que era assim que escrevia. Depois é que eu acho que era um erro de impressão do livro didático que eu estava usando para estudar. E aí, aqui vocês podem notar que
tem esse outro, na construção desse ideograma tem essa expressão aqui, esse ideograma aqui. Eu vou escrever para vocês. Ele é bem relevante, tá? Não tô fazendo à toa aqui referência a isso. Inclusive, isso foi uma coisa que a minha professora de mandarim ela me explicou uma vez. Esse ideograma aqui, chinês, ele significa, se lê Xin, e significa, então, aí, a palavra coração em mandarim. E essa palavra, ela adquire, ela é muito importante na filosofia chinesa, e ela adquire pelo menos 3 sentidos distintos, né, dentro no contexto da filosofia chinesa. Dentre eles, o sentido de sede da consciência moral. Essa palavra para coração significa, dentre outras coisas, na filosofia chinesa, né, sede da consciência moral. Então é a capacidade que nós temos de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Bom, aqui, né, continuando então, à nossa direita nós temos o livro Intellectual Humility, Humildade Intelectual, um livro escrito pelo filósofo Ian Church e o psicólogo Peter Samuelson. Esse livro, eles fazem uma tremenda revisão da literatura filosófica e científica relacionada, direta ou indiretamente, à virtude da humildade intelectual. E aí vale dizer que, de todas as virtudes intelectuais específicas, a humildade intelectual é de longe a que mais rendeu estudos. E é uma coisa curiosa nesse livro, que o primeiro capítulo eles apresentam uma abordagem que eles chamam de abordagem doxástica, uma abordagem original para explicar o que é humildade intelectual, que os autores desenvolveram, mas nada, absolutamente nada no restante do livro depende dessa abordagem. Então, digamos, o livro todo pode ser lido sem precisar ter em mente, né, essa abordagem que eles desenvolvem para responder à questão o que é humildade intelectual. Bom, só para finalizar então a nossa apresentação de hoje, eu faço referência aqui a 2 livros, os últimos 2 da bibliografia secundária, que seguem aí uma tradição, poderíamos chamar naturalista, né? Que pode significar diferentes coisas na filosofia, mas aqui eu estou falando de uma tradição que busca fundamentar toda a teorização filosófica nos resultados das ciências empíricas, de preferência nos resultados, né, mais bem estabelecidos das ciências. Então, à nossa esquerda, aqui temos uma coletânea de ensaios que debate aí busca uma fundamentação das virtudes intelectuais que levem em consideração a psicologia humana, né, tal como nós somos de fato. E aí note que o título usa epistêmica, né, e aqui vale dizer, né, que nessa literatura os conceitos de virtude intelectual, virtude epistêmica e virtude cognitiva são usados de maneira intercambiável, ou seja, como sinônimos mesmo. A não ser, claro, que vocês se deparem com alguém que esteja escrevendo o texto fazendo uma distinção entre uma coisa e outra. Mas eu, nesses 8 anos estudando a epistemologia das virtudes, não lembro de me deparar com algum texto que faça uma distinção entre virtude intelectual, epistêmica e cognitiva. E aqui à nossa direita, então, temos esse livro, Character as Moral Fiction, Caráter como Ficção Moral, né, do Mark Alfano, onde o Alfano, então, apresenta o desafio situacionista à epistemologia das virtudes. É um desafio que eu ainda, esse semestre, pretendo abordar com vocês aqui. E ele apresenta esse desafio na forma de uma tríade inconsistente. Então, uma tríade inconsistente, né, é um conjunto de 3 proposições, 1, 2 e 3, por isso uma tríade, né? Mas que você não tem como aceitar as 3 ao mesmo tempo, sob pena de estar sendo inconsistente, né? Então, você não tem como aceitar as 3 ao mesmo tempo. E aí, as 3 proposições que ele apresenta, uma é uma proposição
não cética, de que nós temos muito conhecimento, nós conhecemos muitas coisas. Uma proposição que ele atribui, então, o que ele chama, então, de epistemologia das virtudes responsabilista, ou responsabilismo clássico, que, então, tenta definir conhecimento a partir da noção de virtude intelectual. E o chamado, então, a terceira proposição é o chamado situacionismo, ou o que ele chama, então, de situacionismo epistêmico, né? Adaptado para a epistemologia, de acordo com a qual nós não temos essas virtudes intelectuais de que os epistemólogos das virtudes falam, né? Os responsabilistas em particular. Então, com isso, pessoal, a gente vai ver mais adiante esse desafio dele, vamos tratar sobre isso aqui. E aí, com isso, a gente termina, então, a apresentação do curso e podemos passar à aula introdutória. Eu prometo publicar, então, os vídeos da aula introdutória ainda essa semana. Ela será, como eu já falei, dividida em 2 blocos, né? Um bloco para falar sobre o que é epistemologia e um bloco para falar sobre o que é epistemologia das virtudes em particular. Então, nos vemos no próximo vídeo ainda essa semana, provavelmente amanhã ou depois, não muito depois. Então tá.